Hello, now let's talk about the grammar of this unit. A primeira estrutura gramatical que vamos ver aqui é o on, é a preposição on. Lembre-se o seguinte, on é sempre usado para superfícies. Por exemplo, my hand is on my arm, ou seja, a minha mão está no meu braço, na superfície. Qualquer objeto que seja, por exemplo, my pen is on the floor, a minha caneta está no chão, na superfície com o chão. A mesma coisa para a parede, está em contato com a parede. Veja esse exemplo aqui. The painting is on the wall, ou seja, o quadro, a pintura, o quadro está na parede. The painting is on the wall. Entretanto, a preposição over significa em cima, porém não em contato com a superfície. Por exemplo, the helicopter is flying over the city. Ou seja, o helicóptero está voando em cima da cidade. Este em cima está um certo espaço da cidade. Ele não está em contato com o solo, ele está over. Então, on é em contato e over é acima, com um certo espaço de distância. Porém, lembre-se do seguinte, há uma expressão que se diz it's over. No caso do it's over, significa acabou, está terminado. Então, é a mesma preposição, porém com usos assim, bem diferentes. Over, de estar em cima, e over, no sentido de it's over, acabou. Por exemplo, em jogos de videogame é muito comum a gente ver game over, ou seja, já o fim do jogo, o jogo acabou. Em seguida, nós temos o remember, leaving, ou seja, remember e um verbo com ing. Também existe o remember to, que a gente vai ver logo em seguida. Remember leaving, vamos ver o exemplo aqui em seguida. I remember leaving the keys on the coffee table. Eu lembro de ter deixado as chaves na mesa do centro. Coffee table é a mesinha do centro. Então, eu lembro de ter deixado as chaves. I remember leaving. Nesse caso, a gente vai usar o ing. Ou seja, lembrei de ter feito alguma coisa. Porém, se você falar remember to leave, você está dando uma mensagem para alguém, lembrando alguém para fazer alguma coisa. Por exemplo, please remember to leave the room clean. Por favor, lembre-se de deixar o quarto limpo. Então, essa é a principal diferença. Remember leaving e remember to leave. Else. Lembra da palavra more, que a gente aprendeu anteriormente? More significa mais com i, no caso. O else também significa mais, porém ele é usado de uma forma um pouco diferente. Veja aqui o exemplo nessa frase. Do you need anything else? Você precisa de mais alguma coisa? Do you need anything else? Geralmente no final da frase é para uma pergunta. Else. Em seguida nós temos o otherwise. Other, aqui a gente tem duas palavras juntas. O other, que significa outro, e o wise, que significa esperto, inteligente. Porém, quando a gente coloca as duas palavras juntas, ela tem um significado completamente diferente. Otherwise significa por outro lado, de outra forma, de outra maneira. Por exemplo, I keep the potatoes in the refrigerator. Otherwise, they go bad. Ou seja, eu guardo as batatas na geladeira, caso contrário, elas estragam. Esse otherwise daí tem um sentido de caso contrário, de outra forma. Get used to. Get used to, como eu mencionei anteriormente, significa acostumar-se com alguma coisa. Essa é a última expressão que nós vamos ver aqui agora. Get used to. You are going to get used to it. Por exemplo, você se acostumará com isso. Você irá se acostumar com isso. You're going to get used to it. That's all for now. Espero que você tenha aproveitado bastante esta aula. Mas caso ainda se sinta inseguro em expressar algum desses conteúdos, recomendo que assista esta aula novamente, amanhã ou depois, para reforçar o seu aprendizado. Goodbye for now and see you next class.